posterior à Segunda Guerra Mundial, um período muito rico em eventos e, mais uma vez, para aqueles que se interessam pelo que está acontecendo hoje no Oriente Médio, aqueles que acompanharam eventualmente a sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas hoje, como os discursos fazem praticamente todos referência ao que está acontecendo hoje no Oriente Médio, ao reconhecimento de um Estado palestino pela maioria dos membros permanentes das Nações Unidas, inclusive com a inclusão nessa última leva de membros permanentes do Conselho de Segurança, como a França e a Inglaterra. Então, para entender como nós chegamos até esse momento e quais são as implicações do que está acontecendo hoje, realmente hoje, nas Nações Unidas, é fundamental entender o processo histórico, entender como se travaram as relações entre os diversos atores que surgem naquele contexto, como nós vimos aqui, a partir do final do século XIX, como eles vão se alternando ao longo das primeiras décadas do século XX, e hoje nós vamos abordar um evento fundamental para esse processo e certamente para entender esse processo, que é o surgimento do Estado de Israel como um Estado soberano na região. Então, se está sendo discutido hoje o, a possibilidade, está sendo discutida hoje a possibilidade de criação de um Estado palestino e o reconhecimento de um Estado palestino, ainda que isso não seja uma realidade, é fundamental entender como esse processo se dá em relação ao Estado israelense e por que não ocorreu simultaneamente a criação de um Estado palestino na década de 1940. Então, vamos lá, como nós fizemos nas outras aulas. Aqui vocês podem ver quais são os temas que nós vamos abordar na aula de hoje, basicamente o final da década de 1940 e a década de 1950, muito rica em eventos e fundamental em função das mudanças que surgiram na região, especialmente no contexto do que ficou conhecido como a Guerra Fria. Como houve mudanças naqueles estados que já existiam na região, importantes mudanças de governo e abarcando, então, o período que inclui uma parte da década de 1960. Vamos ver até quando conseguimos chegar. Não se preocupem, nós vamos avançar cronologicamente ao longo de todo esse século, para na última aula fazermos uma abordagem contemporânea do que está acontecendo nesse momento e no momento imediatamente anterior a esse momento que nós estamos vivendo hoje. Uh, não há necessidade de retomar tudo aquilo que nós já vimos nas primeiras duas aulas, mas basicamente o que é muito importante nós frisarmos é que na década de 1930 nós temos uma consolidação da da estrutura que foi criada pela liderança judaica na Palestina e uma hostilidade muito grande entre ingleses e árabes que se revoltam numa revolta que vai basicamente destruir a capacidade de articulação das lideranças árabes na Palestina. No meio tempo, nós temos a consolidação daqueles estados árabes que foram criados
na década de 1920, Síria, Líbano, Transjordânia e Iraque, tensões entre esses países e as potências coloniais, por um lado, os franceses que são derrotados pelos alemães e, portanto, a área mandatária dos franceses vai passar a ser controlada pelos alemães até que os ingleses tomam o controle dessa área do Levante, e rebeliões árabes, principalmente no Iraque, que tem um governo que simpatiza com os nazistas e que também vai ser reprimido pelos ingleses, que eram obrigados a manter o controle sobre as áreas produtoras de petróleo. Como nós vimos aqui na última aula, como uma das consequências da Segunda Guerra Mundial e do massacre perpetrado contra a população judaica na Europa, vai haver uma pressão para se encontrar uma solução para o compartilhamento da região da Palestina, algo que já começa na década de 1930, com a chamada Comissão Peel de 1937, que pela primeira vez propõe a divisão do território para a criação de dois estados independentes. Até aquele momento havia um certo romanticismo, uma percepção que se provou errônea de que haveria a possibilidade de algum tipo de convivência pacífica entre as duas populações no território da Palestina, algum tipo de confederação, algum governo que fosse compartilhado pelas duas lideranças. Isso resultou inviável a partir de meados da década de 1930, especialmente com a revolta árabe que começa em 1936 e, portanto, em 1937, uma comissão inglesa já constata, depois de fazer uma ampla investigação, constata que não há possibilidade de essas populações compartilharem o território, portanto, o território teria que ser dividido às vésperas da Segunda Guerra Mundial. Essa divisão não ocorre porque os ingleses se preocupam em não hostilizar ainda mais os árabes da região e, portanto, essa proposta vai ficar para depois da Segunda Guerra Mundial, com a decisão da Assembleia Geral das Nações Unidas em 29 de novembro de 1947, que efetivamente ratifica a proposta de divisão do território com a saída dos ingleses da região. Os ingleses vão se retirar da região controlada por eles entre o Mediterrâneo e o Rio Jordão, ainda que mantenham o seu controle sobre o Canal de Suez no Egito e mantenham a sua tutela sobre a Transjordânia. E em 15 de maio de 1948, na verdade, na noite de 14 de maio de 1948, a liderança judaica na Palestina, com a saída das últimas tropas inglesas, vai declarar a independência do Estado de Israel nesse território que vocês veem aqui do lado esquerdo do mapa em azul. Então, mais uma vez, quando nós falamos hoje da proposta de reconhecimento de um Estado palestino autônomo na região da Cisjordânia e da faixa de Gaza, na verdade, nós estamos retomando um momento que ocorreu entre novembro de 1947 e maio de 1948. Porque, em princípio, quando a liderança judaica na Palestina declara a independência do Estado de Israel naquele território que tinha sido ratificado pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em princípio, automaticamente poderia ter sido criado um Estado palestino nessa área
marrom que está no mapa. Basicamente por exclusão, toda a área entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo, que não havia sido incorporada ao novo Estado judeu que tinha sido criado, poderia ter sido declarada como a área de um novo Estado árabe independente na Palestina. As lideranças palestinas associadas aos países árabes da região rejeitaram a proposta da partilha. Há um aumento da violência no território entre novembro de 1947 e maio de 1948, e no momento em que as últimas tropas inglesas se retiram do território e a liderança judaica declara a criação de um Estado judeu independente, tanto as forças paramilitares árabes na Palestina quanto os exércitos dos países árabes que circundam esse território optam por tentar impedir a criação desse Estado judeu que havia sido proclamado na noite de 14 de maio. E aqui no mapa do centro vocês podem ver como foram as invasões do território a partir dos países árabes. Vocês podem ver como a maioria das forças árabes entraram no território através das áreas alocadas para o Estado árabe na Palestina. Então, as forças libanesas entram no norte, as forças da Transjordânia entram no centro e as forças egípcias entram pelo sul. A desproporção de forças é enorme e os historiadores muitas vezes se perguntaram como foi possível que uma comunidade de 650 mil pessoas, essa era a população judaica naquele momento na região, pôde se opor a um universo de dezenas de milhões de árabes de todos esses países que se engajaram nesse conflito. E aqui nós temos basicamente três respostas para ilustrar a capacidade dessa comunidade judaica de fazer frente a essa ameaça e a essa reação. Primeiro, os judeus estavam lutando pela sua sobrevivência, enquanto que a proposta da Palestina previa a criação de mais um Estado árabe, além daqueles que já existiam na região. Os judeus estavam lutando pela sua sobrevivência, especialmente levando em conta que a experiência do Holocausto era muito recente. A segunda, a segunda explicação é o fato de que os judeus lutaram em uma área muito restrita. Se vocês olham a área amarela desse mapa do centro, essa é a área onde estavam concentradas as principais forças judaicas, portanto, eles tinham uma área muito limitada para defender e, portanto, podiam tornar muito efetiva o compartilhamento de tropas e equipamentos dentro desse pequeno território. Uma outra explicação para essa eficiência da máquina militar israelense é o fato de que, enquanto as lideranças árabes enfrentaram os ingleses durante o período da Segunda Guerra Mundial, as lideranças judaicas propuseram uma colaboração e, inclusive, formaram uma brigada judaica que atuou em conjunto com as forças inglesas. Obviamente, os nazistas eram o inimigo comum, mas também aqui houve uma oportunidade para os militares judeus que se incorporaram às forças inglesas de aprenderem
como lidar com a logística de exércitos de maiores proporções. Até esse momento, as únicas forças armadas que atuavam sob a liderança judaica eram milícias que basicamente reagiam a ataques dos palestinos, dos árabes palestinos na região, ou eventualmente sabotavam a infraestrutura dos ingleses quando o confronto entre eles levava a essas ações. Mas, basicamente, o que transformou essas milícias em um exército moderno, capaz de coordenar atividades com blindados e artilharia, foi a experiência dessa liderança judaica militar junto às forças britânicas durante a Segunda Guerra Mundial. Algo que os árabes não tiveram, certamente não aqueles que atuavam na Palestina, e, na maioria dos casos, também não os exércitos soberanos do Líbano, da Síria e do Egito. A única força efetiva, treinada e capaz de atuar com efetividade na região era o exército da Transjordânia, que, inclusive, era comandado por um inglês que havia praticamente se transformado num membro do reinado da Transjordânia. Portanto, nós temos aqui um desequilíbrio de forças que tem, por um lado, um contingente numérico muito maior do lado árabe do que do lado judaico, mas uma capacidade efetiva de atuar muito maior do lado judaico do que do lado árabe. E, finalmente, o outro elemento que vai definir essa relação vai ser o fato de que, apesar de toda a narrativa apresentar os países árabes como aliados dos palestinos, interessados na criação de um Estado árabe na Palestina, na realidade o que aconteceu foi que todos esses países tinham interesses próprios que não tinham absolutamente nada a ver com os interesses dos árabes na Palestina. As forças libanesas entraram no norte do território, vocês podem ver aí no mapa do centro. Os libaneses entram no território alocado para a criação de um Estado palestino. Então, eles, num primeiro momento, não têm nem forças judaicas para enfrentar nesse território. E o objetivo das Forças Armadas libanesas era basicamente aumentar a área sob controle do Líbano. Os sírios que vêm do leste têm interesse simplesmente em chegar até as margens do Lago Tiberíades para garantir que esse suprimento de água pudesse beneficiar a Síria. A Transjordânia vai tentar incorporar essa área do centro do mapa marrom do lado esquerdo da tela, que basicamente incluiria no reino da Transjordânia esse território adicional. E os egípcios têm por interesse, fundamentalmente, criar uma ponte entre a África e a Península Arábica, o deserto do Negev, que vocês veem aí no sul desses mapas, criou basicamente uma barreira entre o Egito, o país árabe mais importante, aquele que se propunha a ser o líder do mundo árabe, e o restante da Península Arábica. Portanto, os egípcios tinham interesse em controlar esse território e não em permitir que aí se criasse mais um Estado árabe independente. Como resultado dessa conjugação de elementos, nós temos do lado direito o mapa que resulta dessa guerra, que vai de maio de 1947 até julho de 1948. Os israelenses conseguem ampliar a área sob seu controle, basicamente vão deixar
nas mãos dos árabes do território da Palestina somente a faixa de Gaza, que é controlada pelos egípcios, e a Cisjordânia, do lado direito do mapa que está à direita da tela, que fica controlada pela Transjordânia, que inclusive vai mudar o seu nome de Transjordânia para Jordânia. Transjordânia significava que o reinado estava a leste do Rio Jordão. Portanto, transpondo o Rio Jordão. Uma vez que o rei Abdullah controla esse território da Cisjordânia, já não existe razão para manter trans no nome do país, portanto, a Transjordânia se transforma na Jordânia. E quando nós olhamos para as reivindicações das lideranças árabes palestinas hoje pela criação de um Estado independente, as áreas que estão em discussão são justamente essas áreas verdes que estão no mapa da direita. A faixa de Gaza, controlada pelo Egito de 1948 até 1967, e a Cisjordânia, controlada pelos jordanianos de 1948 até 1967. Então, a evidência de que esses países árabes não tinham absolutamente nenhum interesse na criação de um Estado árabe independente na Palestina é o fato de que essas áreas, apesar de nominalmente terem sido alocadas para um Estado árabe na Palestina, ficaram sob controle de países árabes até serem conquistadas pelos israelenses na Guerra dos Seis Dias, em 1967. Então, quando hoje olhamos para essa proposta de reconhecimento de um Estado palestino independente, né, nessas áreas, temos que remeter para o período que vai de 1948 até 1967 e nos perguntar por que, naquele momento, não foi criado um Estado árabe independente nesses territórios. E a resposta, basicamente, é porque havia uma rejeição ao reconhecimento do Estado de Israel, e criar um Estado palestino nesses territórios significaria reconhecer a existência do Estado de Israel no território que foi definido pelas fronteiras do armistício de julho de 1948. E armistício é um termo importante porque significa que, com o final da guerra em 1948, não foi assinado nenhum acordo de paz entre os beligerantes. Os árabes se renderam porque reconheceram que não tinham capacidade de destruir esse Estado que tinha sido criado naquele momento, mas não aceitaram a existência do novo Estado. Portanto, foram realizados acordos de armistício que simplesmente encerraram o conflito, mas não encerraram as demandas que esses países tinham em relação ao território. E isso se manteve ao longo das décadas seguintes. Aqui vocês podem ver como se movimentaram as principais tropas, inclusive tropas do Iraque, que cruzaram o território da Transjordânia e da Síria para se envolver nesses conflitos. Aqui no centro vocês podem ver as flechas azuis, são as forças da Transjordânia que avançam no centro da Cisjordânia. As flechas vermelhas são as tropas egípcias que avançam do sul em direção ao centro da Cisjordânia, e houve episódios, inclusive, em que houve confronto entre tropas da Transjordânia e tropas do Egito, basicamente porque os seus interesses eram conflitantes. Os territórios controlados por um eram territórios que não podiam ser controlados pelo outro, e especialmente na região do entorno de Jerusalém, havia um interesse global de todos eles de alguma forma estarem
presentes. Aqui vocês podem ver, então, resumidamente, os dois mapas que mostram o resultado desse processo. Do lado esquerdo, o que havia sido proposto pelas Nações Unidas e que teria resultado na criação de dois estados independentes, um judeu e um árabe na Palestina, com uma área internacionalizada no centro. Do lado direito, vocês podem ver o resultado dos armistícios entre Israel e os seus vizinhos, com o controle da Cisjordânia por parte da Transjordânia, que incorporou. Esse foi o único país que anexou o território e, inclusive, deu cidadania aos árabes que viviam nessa área. O Egito continuou controlando a faixa de Gaza como uma área sob ocupação militar, praticamente de 1948 até 1967. Aqui vocês podem ver o mapa oficial do armistício, onde aparecem as fronteiras que vão se estabelecer a partir de julho de 1949. Um episódio muito peculiar dessa guerra foi o controle por parte da Transjordânia da chamada Cidade Velha de Jerusalém. Jerusalém é uma área bastante extensa que inclui a Cidade Velha, é a cidade histórica murada de Jerusalém, que tem praticamente 1 quilômetro quadrado, então cada uma dos lados desse quadrado tem aproximadamente 1 quilômetro. A Cidade Velha está dividida em 4 bairros bastante específicos: o bairro armênio, o bairro cristão, o bairro judaico e o bairro muçulmano. E, historicamente, esses bairros da Cidade Velha estavam administrados, cada um pela sua comunidade, pela sua liderança comunitária. No entorno da Cidade Velha de Jerusalém se criou a nova cidade de Jerusalém, que basicamente surge no final do século XIX, quando os primeiros habitantes decidem morar fora das muralhas. E aí vai se criar basicamente uma divisão onde a maior parte da população judaica que vive em Jerusalém ou está instalada no bairro judaico dentro da Cidade Velha, ou está instalada na parte oeste de Jerusalém, ou seja, a parte mais próxima daquelas comunidades judaicas que se criaram durante o período mandatário. Como resultado da guerra de 1948, a Transjordânia vai ocupar toda a parte leste de Jerusalém e, inclusive, a Cidade Velha na sua totalidade. Os jordanianos vão expulsar aproximadamente 2.000 judeus que viviam no bairro judaico e vão basicamente destruir o bairro judaico que existia na Cidade Velha, proibindo os israelenses de acessar os locais sagrados para o judaísmo nesse território. Lembrando que a decisão das Nações Unidas havia previsto a internacionalização da cidade como um todo, incluindo Belém, e, como resultado da guerra, há uma divisão da cidade. A parte ocidental da cidade, fora da Cidade Velha, vai ficar sob controle dos israelenses, e a parte oriental da cidade, incluindo toda a Cidade Velha, vai ficar sob controle dos jordanianos. Então, quando nós temos demandas ainda mantidas pela internacionalização de Jerusalém, mais uma vez, a pergunta que muitas vezes deveria ser feita é: onde estavam essas demandas no período que vai de 1948 até 1967, quando eram os jordanianos que controlavam esse território? Para quem quiser se aprofundar
um pouco mais nessas questões. Tem um livro muito bom que, infelizmente, eu acho que não está em português. Augusto, Victor, por favor, depois deem uma olhada. É uma biografia de Jerusalém, do historiador Simon Sebag Montefiore, que conta em detalhes toda a história desde os primórdios de Jerusalém, no período do rei Davi, até praticamente os dias de hoje. Esse conflito vai gerar um impacto muito grande sobre a população civil da região. E se nós hoje, mais uma vez, fizermos um paralelo com o que está acontecendo na faixa de Gaza, nós temos, durante esse conflito, em 1948 e 1949, um impacto significativo sobre duas populações civis. Uma é sobre os civis árabes que vivem nessa região. Há um conflito de grandes proporções. Os israelenses ocupam uma parte do território que tinha sido alocada para a criação de um Estado árabe independente, e isso vai levar a um deslocamento da população árabe. E esse deslocamento se compõe de três elementos básicos. Primeiro, um êxodo de parte da população civil. Normalmente, a população civil, em qualquer área de confronto, tenta, de alguma forma, minimizar a sua exposição. Portanto, há um êxodo e um deslocamento para áreas onde o conflito não acontece. Isso é um deslocamento voluntário. Inclusive, num primeiro momento, ainda antes da eclosão da guerra em 1948, já houve um êxodo de uma boa parte da elite árabe na Palestina. Famílias abastadas que ou tinham propriedades em outros países ou tinham família em outros países e, portanto, optaram por se retirar das áreas em conflito. Uma vez que o conflito começa, há uma combinação de fatores. Uma parte da população civil se desloca, uma parte da população civil vai ser efetivamente retirada pelos israelenses, que, como tinham tropas avançando muito rapidamente, não queriam deixar uma população hostil na sua retaguarda. E isso fica caracterizado basicamente pela diferenciação entre a população árabe muçulmana e a população árabe cristã. O número de episódios em que a população árabe cristã continuou na retaguarda das tropas israelenses que avançavam é muito maior do que o número de comunidades muçulmanas, porque os cristãos eram considerados, em média, menos hostis ao controle israelense do território. E assim, uma parte dessa população árabe que vivia no norte se deslocou pela fronteira até o Líbano e a Síria. Aqueles que viviam no centro se deslocaram ou foram deslocados em direção à Cisjordânia, e aqueles que viviam no sul foram deslocados ou se deslocaram em direção a Gaza. E como resultado desse processo, nós temos a criação do que se passou a se chamar a questão dos refugiados palestinos, entre 650 mil e 750 mil refugiados palestinos naquele momento, que se perpetuaram ao longo dos últimos 80 anos e se transformaram numa população que se autodenomina refugiados de praticamente 5 milhões de pessoas. Em paralelo, nós temos um outro episódio que vai ser o do êxodo das populações judaicas que viviam nos países árabes até aquele momento. Então, entre 1948 e 1950,
nós vamos ter uma expulsão da maior parte da população judaica dos países que eh, da população judaica que vivia nos países árabes. Então, países como o Marrocos, o Egito, o Líbano, a Síria, o Iraque tinham populações judaicas de centenas de milhares de pessoas que viveram lá durante séculos, se não durante milênios. No Iraque, por exemplo, viviam judeus que eram descendentes daqueles que foram exilados durante o período babilônico, 600 anos antes da era cristã. A maioria absoluta deles foi expulsa sem nenhum direito à indenização de suas propriedades que ficaram naqueles países, e foi ao contrário do que aconteceu com a população palestina, árabe palestina, no caso da população judaica expulsa dos países árabes, todos eles, de alguma forma, se incorporaram a outras sociedades. A maioria absoluta emigrou para Israel, chegaram em Israel como uma população paupérrima, totalmente desprovida de recursos, enquanto que uma minoria conseguiu emigrar para outros países, por exemplo, judeus que viviam no norte da África, muitas vezes puderam emigrar para a França, judeus que viviam no Líbano e na Síria encontraram refúgio em outros países. A família Safra, por exemplo, veio para o Brasil naquela época e se incorporou à sociedade brasileira. E aqui fica caracterizada uma diferença fundamental desse conceito de geração de refugiados. Porque se em ambas as populações, se a guerra produziu uma leva de refugiados, por um lado, nós temos a questão judaica que foi resolvida através da absorção desses refugiados que retomaram as suas vidas e se incorporaram nas sociedades onde eles foram recebidos. No caso dos árabes da Palestina, eles foram mantidos como refugiados nos locais para onde eles haviam ido. Então, campos de refugiados na Cisjordânia, campos de refugiados na Transjordânia, campos de refugiados na faixa de Gaza, no Líbano e na Síria, que, de certa forma, mantiveram os seus status porque não aceitaram a ideia de se integrar nessas sociedades. Nem esses países aceitavam a integração dos árabes da Palestina, e nem esses árabes da Palestina aceitavam a ideia de se integrar aos países onde eles estavam, porque permanentemente recebiam a promessa de que Israel seria destruída numa nova rodada de conflito e eles poderiam voltar aos seus locais de origem. Isso, de certa forma, inclusive impediu o avanço de acordos entre as lideranças israelense e palestina ao longo das décadas seguintes. Nós vamos ver mais adiante como isso implica no resultado dos acordos de paz com o Egito e dos acordos de Oslo entre Israel e os palestinos. Aqui vocês podem ver um resumo de como como essa população judaica foi diminuindo ao longo das décadas. O Marrocos foi o único país que, depois de 1948, ainda mantinha uma população judaica significativa, e depois da Guerra dos Seis Dias, em 1967, essa população praticamente desaparece de todo o mundo árabe. Essa guerra de 1948, a chamada Guerra de Independência de Israel, vai mudar radicalmente o conceito dos conflitos na região.
Então, primeiro, porque ela transforma o que era uma guerra civil do final de 1947 até meados de 1948 em uma guerra interestatal. São países árabes que enfrentam o recém-criado Estado israelense. Os árabes na Palestina, que eram o ator principal desse confronto, portanto, árabes na Palestina lutando contra judeus na Palestina numa guerra civil, eles deixam de ser o ator principal. A partir de 1948, o conflito deixa de ser uma guerra civil e passa a ser um conflito árabe-israelense. O foco e a intensidade do conflito está entre exércitos nacionais. Os países árabes não vão fazer absolutamente nenhum movimento no sentido de pacificar a região, reconhecendo o Estado de Israel e propondo a criação do Estado palestino independente naqueles territórios que eles passam a controlar. E, portanto, essa hostilidade vai se manter entre Israel e os países que tentam reverter a sua criação. E essa questão dos refugiados palestinos, ela vai se perpetuar através da criação de uma organização única que vai separar a questão universal dos refugiados, e não faltavam refugiados naquele momento, porque nós tivemos, no final da Segunda Guerra Mundial, a questão da população da Prússia Oriental, que foi expulsa pelos soviéticos em direção à Alemanha. Nós tivemos a população da Polônia, que foi expulsa pelos soviéticos nas áreas que os soviéticos ocuparam na Polônia Oriental. Nós tivemos a migração da população alemã do oeste do leste da Alemanha, que foi ocupada pela Polônia. Nós tivemos a migração de muçulmanos e hindus na divisão do subcontinente indiano, com a independência da Índia e do Paquistão em 1947. Portanto, não faltavam exemplos e casos de amplos contingentes de refugiados que, de alguma forma, desapareceram como refugiados ao longo das décadas seguintes, num processo que foi administrado pela Acnur, que é a Agência das Nações Unidas para Refugiados. No caso dos palestinos, esse tema foi tratado numa organização específica criada para eles e que, como nós podemos ver até o dia de hoje, administrou a questão dos refugiados palestinos como uma questão que não tinha não, uma agência que não tinha por objetivo solucionar a questão dos refugiados, e sim administrá-la. Essa agência das Nações Unidas para Refugiados Palestinos passou a administrar campos de refugiados, criar escola para educar as crianças palestinas, e em nenhum momento atuou para tentar, de alguma forma, resolver a questão dos refugiados, integrando essas populações nos locais onde elas viviam. O final da guerra, como eu mencionei para vocês, não vai trazer a paz entre os atores, e sim vai trazer fronteiras temporárias que são estabelecidas pelas linhas onde as tropas estavam no momento em que o conflito se interrompe, e vai perpetuar essa relação entre Israel e os seus vizinhos a partir de 1949. É nesse momento também que começa
a chamada Guerra Fria. Então, a Europa foi dividida entre a União Soviética e os Estados Unidos, com a Europa Ocidental se inserindo no bloco controlado pelos Estados Unidos, enquanto que a Europa Oriental fica sob controle das tropas soviéticas de ocupação. E aqui no Oriente Médio nós temos um primeiro momento, quase uma década desde o início da Guerra Fria, nós ainda temos uma hegemonia ocidental, principalmente com a Inglaterra e a França controlando aqueles países que haviam sido criados por eles na década de 1920. E com o objetivo de bloquear um possível avanço da União Soviética em direção à região, os Estados Unidos e a Inglaterra vão criar o chamado Pacto de Bagdá, que vai unir a Turquia ao Iraque e a Inglaterra, criando uma barreira ao avanço dos soviéticos em direção à região. O Egito e o Iraque e a Transjordânia continuam fazendo parte da área de influência da Inglaterra e vão ser vistos como elementos de bloqueio a um possível avanço soviético. Mas nós rapidamente vamos ter eventos que vão mudar esses alinhamentos na região. Então, em 1952, cai a monarquia no Egito e o novo governo liderado pelos militares vai se revelar um governo revolucionário alinhado com ideias da esquerda, que em 1955 assina um acordo com a União Soviética para renovar o seu equipamento militar. Isso vai acender um farol vermelho, não só para os israelenses que veem o Egito como uma ameaça existencial, mas também para os ingleses e franceses que veem o Egito como um elemento desestabilizador na região. A França vem lutando contra forças revolucionárias que querem a independência nos países que são as suas colônias no norte da África. No Vietnã, a França vem enfrentando o mesmo problema com grupos que lutam pela independência do Vietnã. E aqui no norte da África, o Egito é visto como um instrumento de apoio a esses grupos que lutam contra os franceses. A gota d'água vai ocorrer quando o novo presidente do Egito decide nacionalizar o Canal de Suez. O Canal de Suez, que era considerada uma propriedade particular inglesa e francesa, construído por um consórcio dos dois países e administrado por eles, era visto pelo governo egípcio revolucionário como uma afronta à soberania do país. E quando o presidente Nasser nacionaliza o canal de Suez, isso leva à formação de uma coalizão entre os ingleses, os franceses e os israelenses. Os israelenses tinham interesse em impedir que os egípcios recebessem material bélico moderno da União Soviética. Os ingleses queriam impedir que os egípcios controlassem o Canal de Suez. E os franceses queriam impedir que o Egito apoiasse os movimentos revolucionários no norte da África. Isso leva a uma operação militar na qual os israelenses invadem a península do Sinai e os franceses e os ingleses ocupam militarmente a área do canal, alegando que estavam protegendo o canal de Suez desse conflito que tinha se iniciado. Vai haver
operação militar muito rápida e muito bem sucedida por parte dos israelenses, mas nesse período de descolonização, os Estados Unidos estavam muito preocupados com a percepção de que o Ocidente apoiava uma potência colonial, no caso da França. Então, curiosamente, durante o período da Guerra Fria, em que o inimigo dos Estados Unidos supostamente era o amigo da União Soviética e vice-versa, nesse caso, o Egito, que é o aliado da União Soviética, vai receber o apoio dos americanos, porque os americanos querem impedir que os países, que as colônias do norte da África se alinhem com a União Soviética depois da sua independência. E, portanto, os Estados Unidos se posicionam contra essa operação chamada de Guerra de Suez ou Guerra do Sinai e vão levar à retirada das tropas israelenses da Península do Sinai e a entrega do Canal de Suez aos egípcios à revelia dos ingleses. No caso das colônias do norte da África, vai levar ainda alguns anos, mas no começo da década de 1960, finalmente esses países se tornam independentes e, apesar dos esforços dos Estados Unidos, a maioria absoluta deles vai se alinhar com a União Soviética. Aqui vocês podem ver como se dividiu a Europa no período pós-Segunda Guerra Mundial, que países passaram a formar parte do bloco soviético e do bloco americano, e como a Turquia representa uma barreira no norte do Oriente Médio em relação às ambições de ampliação da área sob controle da União Soviética. Em 1947, nós temos também o final do período colonial inglês no subcontinente indiano, com a criação da Índia e do Paquistão, basicamente em função do credo religioso das populações. Houve uma enorme troca de milhões e milhões de habitantes dos dois países, onde o Paquistão se consolida como um país de maioria muçulmana, enquanto que a Índia se consolida como um país de maioria hindu. E aqui nós temos, vocês podem ver claramente como se estabelece o Pacto de Bagdá, essa área verde escura, formando uma barreira contra o avanço da União Soviética em direção ao Oriente Médio. Curiosamente, o que os soviéticos fizeram foi saltar por essa barreira, porque obtiveram no Egito um aliado já em meados da década de 1950. Esse confronto entre Israel, Inglaterra e França e Egito foi o principal evento militar da década de 1950. Eu mencionei para vocês que em 1952 o Egito já havia passado por uma revolução que derrubou a monarquia, e em 1958 a mesma coisa acontece no Iraque. Se no Egito esse processo foi relativamente pacífico, com o exílio da família do rei Farouk, no Iraque esse processo foi muito sangrento e levou ao assassinato do rei Faisal, que governava o país desde a sua criação. Com o final da década de 1950, nós vamos ter eventos marcantes no início da década de 1960. Então, no contexto mais amplo da Guerra Fria, nós vamos ter a chamada crise dos mísseis em Cuba, que vai acentuar
as diferenças entre os Estados Unidos e a União Soviética, vai acentuar a divisão desses dois blocos, o que vai se refletir, obviamente, no Oriente Médio, porque há um acirramento desse conflito. Vai haver uma guerra civil no Iêmen, lá também com a derrubada da monarquia, que vai se transformar numa guerra por procuração, ou seja, um instrumento da Guerra Fria no Oriente Médio. Rebeldes iemenitas vão ser apoiados pelo Egito, enquanto que a Casa Real Iemenita vai ser apoiada pela Arábia Saudita, pelo Irã, que é uma monarquia alinhada com o Ocidente, assim como a Jordânia, e, portanto, durante muitos anos vamos ter um confronto no Iêmen que reflete esses aspectos da Guerra Fria. Como mencionei para vocês anteriormente, a Argélia vai se tornar independente, tirando praticamente a França da região, e isso vai ter uma implicação muito curiosa na relação da França com Israel, porque se os franceses viam Israel como um aliado potencial para dificultar a ação dos rebeldes na Argélia, a partir da independência da Argélia, Israel deixa de ter essa importância e, efetivamente, quando o presidente de Gaulle assume a presidência da França, ele vai levar a um afastamento da França de Israel, mas não antes de Israel ter recebido uma importante contribuição em dois níveis da França. Primeiro, uma modernização das Forças Armadas israelenses, tanto com blindados quanto com modernos aviões Mirage, que foram os principais astros da guerra de 1967, mas também com a construção de um reator nuclear que os franceses construíram em Israel, ou os franceses permitiram e apoiaram para que fosse construído em Israel, que vai dar origem ao programa nuclear israelense, que os israelenses negam até hoje que tenha uma característica militar. Vai haver, nesse período, uma série de revoltas na Síria, que vão levar a alternâncias de governo. O Líbano vai passar por um período muito conturbado no final da década de 1950, 1900, começo da década de 1960. Vocês devem se lembrar, eu mencionei para vocês que a criação desses países árabes havia sido baseada num critério totalmente arbitrário das potências coloniais, e isso se reflete no Líbano praticamente desde o surgimento do país, principalmente porque os cristãos que controlam a política e a economia no país vão sofrer uma contestação cada vez maior da população árabe, tanto sunita quanto xiita. Isso vai levar a uma tensão que obriga os Estados Unidos a desembarcar tropas no Líbano em 1958 para garantir a estabilidade do governo, mas é uma estabilidade muito precária que vai levar ao longo das décadas seguintes à eclosão de conflitos interétnicos no país, que culminam com uma guerra civil na década de 1970. Em 1964, vai surgir uma organização que representa as demandas dos palestinos como entidade política. Então, aquela liderança palestina que tinha sido
tão desarticulada pelos ingleses na década de 1930, que nunca se recuperou depois do surgimento do Estado de Israel em 1948, essa liderança vai se articular ao longo da década seguinte, principalmente com o apoio de países como o Egito e a Síria, que acreditavam que uma organização palestina que praticasse o terrorismo contra os israelenses poderia, de certa forma, alavancar a causa da unificação do mundo árabe, um símbolo que promovesse a ideia do que era chamado na época de pan-arabismo, onde Egito e Síria disputavam com países como o Iraque e a Arábia Saudita a liderança do mundo árabe. E a combinação desse ativismo árabe com o surgimento de uma organização palestina articulada com a proposta de destruir o Estado de Israel para a criação de um novo de um Estado árabe em todo o território da Palestina, isso vai levar a um aumento das tensões promovidas pela percepção de uma inserção da Guerra Fria no Oriente Médio, que vai gerar um contexto de conflito em 1967. Isso surge principalmente na fronteira de Israel com o Egito, que havia sido desmilitarizada depois da Guerra de 1956. Como condição para a saída de Israel da área que Israel havia ocupado durante a guerra, houve uma desmilitarização da península do Sinai, que garantia que as tropas egípcias não pudessem chegar até a fronteira israelense. Foi instalado um contingente de tropas da ONU que garantia essa neutralidade, mas em maio de 1967, o presidente Nasser do Egito vai sofrer uma enorme pressão do mundo árabe, principalmente porque houve uma intensificação dos conflitos na fronteira entre Israel e a Síria, e os sírios acusaram os egípcios de estarem se escondendo, se protegendo por trás das forças da ONU estacionadas no Sinai. Isso leva a uma crise de imagem do presidente egípcio, que continuava tentando se apresentar como o líder do panarabismo, e o presidente Nasser, então, decide fechar o acesso marítimo ao porto de Eilat, no sul de Israel, e obrigar a retirada das forças da ONU do Sinai, o que permitiria um avanço das tropas egípcias em direção à fronteira israelense. Os israelenses declararam que esse bloqueio ao porto de Eilat e e o rompimento do acordo em relação à desmilitarização do Sinai representavam um casus belli, e em 5 de junho de 1967, os israelenses atacam os principais campos de aviação dos egípcios, neutralizando a Força Aérea Egípcia e avançando com blindados pelo Sinai, da mesma forma que haviam feito em 1956, agora com controle total dos céus desse cenário de guerra, portanto, repetindo o conceito da guerra relâmpago, que permitia que a Força Aérea neutralizasse os blindados em terra, abrindo caminho para o rápido avanço das forças terrestres israelenses. Os jordanianos, que tinham recebido uma proposta israelense de não intervir na guerra para não sofrerem
o impacto de uma possível derrota, também tinham que lidar com a imagem do rei Hussein, que teria tido um problema com a sua opinião pública se não participasse desse conflito. Portanto, os jordanianos entram na guerra, começando com um bombardeio de Jerusalém Ocidental, que vai levar a uma rápida reação dos israelenses, que entram na Cisjordânia e praticamente ocupam a Cisjordânia, inclusive a cidade velha de Jerusalém, em menos de 3 dias de guerra. E uma vez neutralizadas a Jordânia e o Egito, os israelenses vão decidir atacar a Síria nas colinas do Golã para neutralizar uma situação que havia se perpetuado desde 1948, onde os sírios bombardeavam do alto das colinas de Golã as colônias agrícolas israelenses no território da Galileia. E isso acontece praticamente nos últimos 2 dias da guerra. Mais uma vez, a Força Aérea Israelense consegue uma supremacia dos ares, o que permite um rápido avanço dos blindados e uma consolidação desse cenário, no qual se repete praticamente o que ocorreu na Guerra de 1948. Uma ampla vitória israelense que leva ao controle de áreas antes controladas pelos países árabes. Aqui vocês podem ver qual era a percepção uh, dos israelenses da vulnerabilidade das suas fronteiras no período anterior à Guerra dos 6 Dias. A área marrom escura é a área da Cisjordânia controlada pelos jordanianos, e do lado esquerdo nós temos a faixa de Gaza controlada pelos egípcios. Além dessa pequena distância entre a fronteira e o mar, também há uma implicação muito importante do relevo do território entre a Jordânia e a costa israelense, por causa das grandes altitudes que nós temos na região de Jerusalém e a leste do Rio Jordão. Portanto, a percepção de que essa vulnerabilidade poderia ser corrigida através do confronto com as tropas jordanianas leva a uma ação que termina com a ocupação do território da Cisjordânia até as margens do Rio Jordão. No norte, na região das colinas do Golã, além da questão do relevo que permitia essa hostilidade dos sírios contra os colonos israelenses no norte da Galileia, nós temos também a ameaça que os sírios faziam permanentemente de interromper o fluxo de água para o lago Tiberíades, que durante muitas décadas foi a principal fonte de água potável em Israel, até o advento da tecnologia da dessalinização de água. E aqui vocês podem ver o resultado desse conflito, denominado de Guerra dos 6 Dias, que ampliou as fronteiras israelenses. No norte, as colinas de Golã foram tomadas da Síria, no centro, a Cisjordânia foi tomada da Jordânia, e no sul, a faixa de Gaza e a península do Sinai foram tomados dos egípcios. E isso vai criar uma nova realidade estratégica na região, basicamente por ampliar as fronteiras israelenses, mas também porque transforma os israelenses num aliado estratégico dos Estados Unidos no contexto da Guerra Fria. Se até a Guerra dos 6 Dias, eu mencionei para vocês, a França havia sido a principal aliada dos israelenses, inclusive
fornecendo os principais armamentos de Israel. A partir da Guerra dos Seis Dias, nós estamos no período do governo Nixon nos Estados Unidos, que vai formular uma nova doutrina baseada nos resultados muito negativos da intervenção americana no Vietnã. O governo Nixon vai formular uma doutrina que prega que os aliados americanos devem atuar nas suas áreas de influência contra os aliados dos soviéticos, e os Estados Unidos, em lugar de mandar tropas, vai apoiar com recursos financeiros e recursos políticos e militares os seus aliados em cada região. Dessa forma, o Irã se torna o principal aliado dos Estados Unidos na região do Golfo Pérsico, enquanto o Iraque é o principal aliado da União Soviética. Israel se torna o principal aliado dos Estados Unidos no Levante, enquanto que o Egito e a Síria são os principais aliados dos soviéticos, e assim Israel se torna um importante aliado dos Estados Unidos, mas só a partir desse momento, de 1948 até 1967, há uma relação ambígua entre Israel e os Estados Unidos, inclusive em termos de fornecimento de equipamento militar. O outro aspecto fundamental que é decorrente desse conflito, com isso nós vamos encerrar, é a inclusão na área controlada pelos israelenses de uma enorme população árabe palestina. Então, se no território israelense havia ficado uma minoria de 20% de árabes, cristãos e muçulmanos quando o Estado de Israel foi criado e a sua fronteira foi definida em 1949, agora Israel passa a controlar aquela população palestina que tinha se tornado refugiada na faixa de Gaza, a população árabe que vivia na Cisjordânia ao longo de períodos desde as eras ancestrais, mas incluindo também uma parte daqueles refugiados que saíram das áreas controladas por Israel em 1948, e na região do Golan, basicamente, a população é de uma etnia drusa controlada pelos sírios até aquele momento. Então, se hoje nós olhamos para a questão palestina, para o conflito entre Israel e os palestinos e as demandas palestinas, esse contexto surge basicamente do resultado da Guerra dos Seis Dias, na qual Israel passa a controlar aqueles territórios que eram controlados pelo Egito e pela Jordânia de 1948 até 1967, e nós vamos, nas próximas aulas, entender como se dá a relação entre Israel, essas populações e essas lideranças. Isso cobre o nosso conteúdo de hoje e, por favor, estou à disposição de vocês para as perguntas que vocês tiverem. Muito obrigado, professor Samuel Feldger, por mais essa excelente e completa aula sobre a questão israelense e palestina e também os desafios encontrados no Oriente Médio no primeiro momento da Guerra Fria até o final da Guerra dos Seis Dias de 1967. Pessoal, dois avisos muito importantes. O Q&A, que já está aberto para perguntas, dúvidas, questionamentos de vocês. Já estão chegando perguntas. Enquanto isso, eu também informo que no chat do nosso webinar já foi enviado o link de presença que dá direito ao certificado de horas complementares, pessoal. Então, a partir de agora, vamos para as perguntas. Pergunta primeira da Vitória Guimarães. Muito obrigado. Boa tarde. Conforme o tempo permitir, poderia falar sobre a destruição do bairro marroquino, se insere nesse contexto de Jerusalém, falando que tu tinha comentado mais cedo. Obrigado. Basicamente, o que aconteceu no contexto da Guerra de 1948
foi a ocupação da cidade velha de Jerusalém, que era habitada por diversas populações. Não existe, na verdade, um bairro marroquino. Havia uma minoria marroquina vivendo naquele contexto. Os bairros estavam divididos fundamentalmente entre quatro grupos populacionais: os armênios, os cristãos, os judeus e os muçulmanos. E o bairro que efetivamente foi destruído foi o bairro judaico. Talvez você esteja se referindo a uma parcela da população judaica oriunda do Marrocos. Essa divisão também existia dentro do próprio bairro judaico, mas não houve destruição de nenhum bairro na cidade velha de Jerusalém, a não ser o bairro judaico no momento em que foi controlado pelos jordanianos. Inclusive, havia uma famosa sinagoga lá, chamada de Sinagoga da Hurva, que foi mais tarde reconstruída pelos israelenses e hoje é considerada uma das principais sinagogas do bairro judaico em Jerusalém. As outras observações são em relação ao formulário de presença, Augusto. Eu já pedi para a Mari que nos acompanha. Eu não tenho acesso aqui no Tu, eu só tenho acesso aos hosts and panelists, o Leon, a Carolina e o professor Samuel. Eu já pedi para a Mari que nos acompanha para ela reenviar a lista de chamada para todas as pessoas que nos acompanham aqui. Ela já vai reenviar. Enquanto isso, a gente aguarda novas perguntas, questionamentos, dúvidas sobre a aula de hoje. Quem tiver acesso, está no chat agora do nosso webinar, o enviado to everyone. Eu não tenho acesso a esse posicionamento. Está ali no nosso chat, a única informação do nosso chat, na verdade, que é sobre o link de presença. Mário, tu está conosco? Deixa eu ver se chegou mais alguma pergunta. Se alguém não estiver conseguindo preencher, eu acabei de testar aqui o formulário no meu computador, está funcionando normalmente. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, escreva aqui no Q&A. Ó, a Mari, só para avisar pro pessoal, a Mari acabou de reenviar agora 4 horas e 22 minutos, novamente o link de presença que dá direito aos certificados de horas complementares. Esse link eles não está no Q&A, ele está assim no chat, que é aqui embaixo, do lado do Raise Hand. Me parece que não temos mais perguntas, Augusto. Então, vamos deixar o pessoal somente completar a presença nas listas Espera aí, e, deixa eu ver aqui só um minutinho. Chegou mais uma pergunta, professor. por favor. Vamos lá, como você entende que se originou a relação sociocultural e religiosa presente nos conflitos hoje no Oriente Médio? Essa pergunta é muito ampla. Na verdade, o que nós temos é uma evolução da relação entre as populações que vivem na região. Mencionei para vocês que nós temos no início do século XX, final do século XIX, início do século XX, nós temos uma migração de judeus da Europa em busca da consolidação da ideia da autodeterminação no lar ancestral do povo judeu. Eles vão se juntar àqueles judeus que viviam na região desde tempos ancestrais e há uma maioria árabe, muçulmana e cristã que vive nesse território. E essa relação, ou essa identidade cultural e religiosa, é o que vai criar esses grupos que, a partir de um determinado momento,
se identificam como totalmente antagônicos. Então, esse conflito vai ser gerado a partir da incapacidade de convivência e de proposta de liderança que poderia ser compartilhada, que culmina com a decisão inglesa de partilha em 1937, e a partir daí evolui na direção da criação de dois estados independentes. Perfeito, professor. Finalizamos aqui as perguntas da aula de hoje. A Elisa Oliveira, ela colocou que não aparece formulário, não sei por quê. Elisa, só para informar que o formulário ele está no chat do webinar, que é onde tem duas, bem abaixo, tem os participantes, é o chat do lado, e ali você vai conseguir enxergar o chat não, desculpa, o link que dá direito às horas complementares. Começa a frase com o apoio do técnico do Laboratório de Estudo Oriente Médio informa, e no final dessa mensagem está o link que dá direito a preencher e, consequentemente, as horas complementares. Retomamos retornando às informações. Pessoal, a nossa aula, a nossa próxima aula, na verdade, hoje é terça, na quinta-feira, no mesmo horário, das 15 horas, horário de Brasília, nossa quarta aula. Lembramos que temos a quarta, a quinta e a sexta e última aulas, que a próxima semana serão as últimas duas aulas, mas ainda teremos a aula na quinta-feira, dia 25 de setembro, às 15 horas. Vocês receberão, assim como hoje e nos outros dias, o link de acesso para a aula no seu e-mail devidamente registrado entre 11 horas da manhã e meio-dia. Desde já, o Leon, Laboratório de Estudos do Oriente Médio, na minha pessoa, agradece a presença de todos, em especial do professor Dr. Samuel Feldberg. Muito obrigado, professor, e nos vemos